Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a 35ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São João, hoje, 29 de 11 de 2021, e solicito que o vereador Gessi faça a leitura do texto bíblico. Javé, eu te agradeço de todo o coração, proclamando todas as tuas maravilhas. Eu me alegro e exulto em ti, e toco ao teu nome, o Altíssimo. Meus inimigos voltam atrás, tropeçam e somem da tua presença, porque defendeste a minha causa e direito. Sentaste em teu trono de justo juiz, ameaçaste as nações, destruíste o injusto. Para todo sempre apagaste o nome dele. O inimigo acabou em ruínas para sempre. Arasaste as cidades e a lembrança dele sumiu. Eis que Javé sentou-se para sempre, firmou seu trono para o julgamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cumprimento os colegas vereadores, vereadora Quitéria e a vereadora Laís, cumprimentar os funcionários da casa, cumprimentar também todos os professores que se fazem presente hoje na sessão, e solicito que a secretária, a vereadora Quitéria, faça a leitura da ata número 34/2021, da ata da sessão anterior. Ata número 34 de 2021, da 34ª sessão ordinária, realizada em 22 de novembro de 2021. Presidente Celso de Oliveira, vice-presidente Aldecir Barancelli e secretária Quitéria Machado. Registrada a presença de todos os vereadores sob a proteção de Deus, o presidente declarou aberta a sessão. Solicitou que a vereadora Quitéria fizesse leitura de um texto bíblico. Ao 22º dia do mês de novembro de 2021, às 18 horas, na Avenida 15 de Novembro, 160, na cidade de São João, estado do Paraná, realizou-se a 34ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores do ano de 2021, que foi presidida pelo presidente vereador Celso de Oliveira, que em seguida solicitou que fosse lida a ata 33 de 2021 pela secretária, a qual foi lida e achada conforme foi aprovada por unanimidade de votos. Leitura do expediente. Mensagem número 31 de 2021 ao projeto de lei número 30 de 2021 do Executivo, baixado para as comissões de Justiça e Redação, Educação, Saúde e Assistência Social e Finanças e Orçamentos para os devidos pareceres. Indicação número 84 de 2021 do vereador Gessi Camargo, baixada para votação na ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 85 de 2021 dos vereadores Gessi Camargo e Quitéria Machado, baixada para votação na ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 86 e 87 dos vereadores Gessi Camargo, Quitéria Machado e Celso de Oliveira, baixada para votação na ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 88 de 2021 do vereador Aldecir Barancelli, baixada para votação na ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 89 de 2021 do vereador Gessi Camargo, baixada para votação na ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 90 de 2021 do vereador Celso de Oliveira, baixada para votação na ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 91 de 2021 da vereadora Laís Bendin Schwartz e Volmir Cavejon da Rosa, baixada para votação na ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 92 de 2021 da vereadora Quitéria Machado, baixada para votação na ordem do dia da próxima sessão. Ordem do dia. Projeto de lei número 22 de 2021 do Executivo, PPA, discutido e aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de lei número 29 de 2021 do Executivo, a LOA, em segunda discussão, baixado para a Comissão de Finanças e Orçamentos para possíveis emendas, prazo de 10 dias. Projeto de lei número 29 de 2021 em discussão, discutido e aprovado por unanimidade de votos em segunda e última votação. Explicações pessoais. Nas explicações pessoais, os vereadores fizeram seus agradecimentos e considerações finais. O presidente agradeceu a presença de todos e convocou a todos para a 35ª sessão ordinária para o dia 29 de 11 de 2021, às 18 horas, na Câmara de Vereadores. E nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a sessão, da qual eu, Quitéria Machado, secretária, mandei lavrar a presente ata, que após lida e achada conforme vai assinada por mim pelo presidente
e demais vereadores que desejarem. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Só precisa fazer uma alteração aqui no projeto de lei, que é o projeto de lei de número 20, não é o 29, que está duas vezes o projeto de lei 29, o qual foi baixado, que é a LUA, baixado para a Comissão de Justiça, de Finanças e Orçamentos, e logo adiante está dizendo novamente o projeto de lei em discussão é aprovado por unanimidade. Então o secretário já está fazendo a alteração e também a mensagem número 031/2021. Então, o projeto é o 24. Então, o projeto PPA número 24. Então, só fazendo essa alteração na ata, o secretário já está fazendo. Então, fazendo essas alterações, coloco em votação a ata número 34, que é a ata da sessão anterior. Quem discorda se manifesta e quem concorda permaneça como está. Então, declaro aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade de votos. Solicito que a secretária faça a leitura da matéria do expediente. Indicação número 93/2021, de minha autoria, vereador Celso. Indicação 93 de 2021, apresentada em 29/11/2021. Autoria do vereador Celso de Oliveira. Teor da indicação. Indica ao Executivo Municipal, depois de ouvido o plenário dessa Casa de Leis, que seja realizada a manutenção e reposição de cascalho na estrada rural que liga Vila Paraíso, PR-281, Honorino Bortolotto, até a divisa com o município da Sulina. Justificativa. Existe a necessidade, pois além de muitos buracos, em alguns pontos não existe mais cascalho, dificultando o tráfego de veículos e escoamento da produção dos agricultores. Celso de Oliveira, vereador. Baixe para a votação na ordem do dia da próxima sessão. Solicito que a secretária faça a leitura das correspondências recebidas. Temos aí o ofício número 36, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. Ofício número 36 de 2021, São João, 29 de novembro de 2021. Excelentíssimos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Vimos pelo presente compartilhar que em nosso município foi desenvolvido o projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos, em parceria com o SEBRAE, o qual é destinado a fomentar a educação e a cultura empreendedora, procurando apresentar práticas de aprendizagem, considerando a autonomia do aluno para aprender, além de favorecer o desenvolvimento de atributos e atitudes necessárias para a gestão da própria vida. A proposta pedagógica do JEP é, por meio de atividades lúdicas, sensibilizar os estudantes a assumirem riscos calculados, a tomarem decisões e a terem um olhar observador para que possam identificar ao seu redor oportunidades de inovações, mesmo em situações desafiadoras, preservando o meio ambiente e valorizando a sustentabilidade. Como finalização desse projeto, teremos a primeira feira JEP, na qual os alunos estarão vendendo seus produtos e expondo os trabalhos realizados. Para tanto, gostaríamos de convidá-los para prestigiar nesse momento que acontecerá no dia 3 de dezembro de 2021, das 13 às 17 horas, no Centro de Eventos do Parque Ambiental Antônio Gasparetto. Sua presença é muito importante para nós e nossos alunos.
Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos votos de estima e consideração. Helenice Cristina Susco Ribeiro, Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte. Solicito que faça a leitura do ofício número 158 do Executivo. Ofício número 158 de 2021, São João, 26 de novembro de 2021. Ilustríssimo senhor Celso de Oliveira, presidente da Câmara de Vereadores de São João, Paraná. Convidamos vossos nobres edis para participar da primeira formação em compras públicas, pregão eletrônico, que está sendo ofertado gratuitamente aos empresários do município de São João, para conhecimento das novas regras de licitações para o próximo ano. Folder em anexo. Atenciosamente, Cláudio Matheus Copoloto, prefeito municipal. Possui mais alguma correspondência? Correspondência não, só ofício para uso da tribuna. Obrigado, secretária. Então, para uso da tribuna, está tramitando aqui na nossa Casa de Leis, projeto de lei número 30, de 11 de novembro de 2021, o qual altera os dispositivos das leis número 1539, de 25 de fevereiro de 2014, que trata sobre o plano de carreira e vencimento dos profissionais da educação básica do município de São João. E da lei número 880, de 1º de julho de 2004, Estatuto dos Servidores do município de São João. Então, esse projeto deu entrada na sessão passada, o qual foi baixado para as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos e também para Educação, Saúde e Assistência Social para os devidos pareceres. Então, como trata de um projeto do qual altera o plano de carreira também dos professores, foi solicitado através do sindicato e dos funcionários da educação o uso da tribuna para melhor discussão desse projeto, o qual não vai para votação hoje. Então, inclusive, a secretária de Educação também tem se colocado à disposição para quaisquer esclarecimentos. Eu gostaria de deixar claro aqui que hoje, inclusive, eu liguei na secretaria, conversei com o pessoal da secretaria e deixei o recado. Então, não tive retorno, mas eu acredito que a secretária também, assim que se necessário, ela com certeza trará junto com nós aqui algumas informações a esse respeito. Então, solicito que a secretária faça a leitura do ofício em nome do sindicato para o uso da tribuna dos professores, de algum representante dos professores. São João, 27 de novembro de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio desse solicitar a autorização para o uso da tribuna na Câmara Municipal de São João no dia 29 do 11. O assunto abordado será o projeto que está em tramitação nessa Casa de Leis sobre aulas extraordinárias dos professores municipais. Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos votos de estima. Atenciosamente, Luana Antunes, que hoje vai representar então o sindicato. Então, esse ofício foi deferido em 26 de 11 de 2021 e convido então a Luana para que possa fazer uso da tribuna por até 20 minutos, conforme o nosso regimento interno. Boa noite, senhores vereadores e demais cidadãos aqui presentes. Venho aqui hoje usar essa tribuna representando o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São João. Com certeza, ao estar aqui, significa que algo de errado está acontecendo. Atualmente, o servidor público está enfrentando um grande problema. Ele não está sendo ouvido. Por isso, estamos aqui hoje para que na Casa do Povo a nossa voz seja ouvida e respeitada. O problema não é só este projeto de lei, é tudo o que está acontecendo com os servidores. Senhores vereadores, vocês foram eleitos para representar o povo. Por isso a Câmara de Vereadores é chamada de Casa do Povo. Então peço que ouçam e principalmente pensem. Deixem de lado se sou do lado do prefeito ou não. Vocês têm que pensar como representantes do povo. Povo este reunido aqui como uma classe. A classe dos servidores, a classe dos professores. E faz tempo que não somos ouvidos. No reajuste simplesmente foi falado, não vão receber imposto. Isso foi falado muito antes que a Justiça determinasse que os servidores não tivessem um reajuste. No projeto de eleição para diretores, novamente não fomos ouvidos. Nada se discute, não se trocam ideias, simplesmente vem de cima para baixo. Não estamos pedindo que aceitem tudo o que a gente pede,
nem estamos afirmando que estamos sempre com a razão. Mas o que a gente quer é que tenham o respeito de vir, nos ouvir, trocar uma ideia e depois a gente delibera sobre o que é melhor para o município. Este é o primeiro ponto. Por que não somos ouvidos? Nós vamos falar do referido projeto, que alerta a base de cálculo de carga horária extraordinária. Pois bem, vamos analisar com calma. O plano de carreira foi elaborado após muito diálogo entre administração, sindicato e professores. Está no plano de governo do prefeito Clóvis a garantia dos direitos previstos no plano de carreira, que estabelece para a substituição de professores com atestado médico e licenças a utilização preferencialmente de professores do quadro com carga horária extraordinária. Entendemos que para alterar a base de cálculos das aulas extraordinárias seria necessária a apresentação dos gastos e o estudo de economia que a ação representa. Se são apenas substituição de professores, qual a necessidade de alterar o valor recebido pelo professor? A alegação usada é uma redução de gastos. Mas será que reduzir pagamento é realizar uma redução de gastos com qualidade? Estamos falando de serviço público, onde o bem maior é a população. Não estamos falando de uma empresa que tem como único objetivo o lucro. E olha que até empresas têm uma visão da importância da valorização do seu funcionário. Vamos usar o exemplo da Coasul. Ela, quando apresenta lucro para seus funcionários, um 14º, um 15º. Por quê? Porque ela quer reconhecer seu trabalhador, recompensar seu esforço e mostrar para ele que ele é um colaborador da empresa, que ambos precisam trabalhar juntos. No comércio, as lojas não trabalham com comissão, um reconhecimento pelo esforço do trabalho. Pois bem, a prefeitura fornece a possibilidade dos professores 20 horas fazerem carga horária extraordinária. Por quê? Porque não tem professor para cumprir a necessidade da administração. Porque não tem concurso novo. Então o servidor se oferece a ajudar e não é reconhecido? Isso é justo? Vamos lá. Outro ponto a ser avaliado. Sou professor, estou no nível 7, por exemplo. Por que estou nesse nível? Não estou porque alguém quis, estou por merecimento. Este nível foi conseguido graças ao meu esforço, pois progredi por merecimento, por estudar, por me capacitar. E essa capacitação é para uso pessoal? Não. É para empregar na minha profissão. Quem ganha são os meus alunos, minha escola, a população. Querem um exemplo? Vejam as avaliações da educação de São João. Vejam o que acontece nos projetos, como o Agrim. E até lá existe a valorização de forma financeira. Agora, engraçado, com esse projeto de lei a administração está dizendo: parabéns, no teu padrão de concurso você é valorizado. Você é nível 7. Mas quando faz carga horária extraordinária, você não tem o mesmo nível. Vocês acham isso justo? Vocês acham isso valorização? Vocês acham isso respeitoso? Eu tenho certeza que não. Já ouvimos, estamos fazendo igual outros municípios da ANSOP. Pois bem, outros municípios deram reajuste. Outros municípios têm ajuda transporte. Outros municípios têm vale alimentação. Por que na hora de valorizar não se copia os municípios da ANSOP? Já ouvimos, precisamos economizar. Olha o que foi feito esse ano com os servidores sem reajustes. Vários servidores saíram e não foram repostos. Tem setores trabalhando com poucos servidores e quem ficou tendo que trabalhar dobrado e sem valorização, isso não faz economia? Porque a economia tem que ser só às custas do servidor? A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que ao extrapolar o teto de gastos reduz onde? Nos cargos comissionados.
Pergunto aos senhores, estamos perto do limite de gastos? Não. Até porque atualmente nós recebemos pelo nosso nível, ou seja, não estamos aumentando o gasto. Que a administração reduz em outros lugares, corta em cargos desnecessários. Agora, sempre quem paga a conta é o servidor? Por último, eu perguntei, mas será que reduzir pagamento é realizar uma redução de gastos com qualidade? E disse que o bem maior do serviço público é a população. Contratar um pediatra não é aumentar o gasto? Não, pois será um bem para a população. Ganhar carro, que vai precisar de combustível e manutenção, não é aumentar gastos? Não, pois será um bem ao município. Mudar a regra de pagamento de carga horária extraordinária será uma redução de gastos? Não, pois será um bem ao município. Mudar a regra da carga horária extraordinária será uma redução de gastos? Não, porque um professor desvalorizado tem impacto direto no ensino. Senhores vereadores, durante todo o processo de criação dessa lei, não fomos ouvidos, não foi debatido com nós. Queremos sim ajudar o município, queremos ajudar a administração a fazer o melhor, desde que sejamos ouvidos, sejamos respeitados e principalmente sejamos valorizados. Pedimos aos senhores que não aprovem esta lei deste modo que está proposto. E como último recado, sim, estamos cansados, estamos desgostosos de como estamos sendo tratados. Estamos, sim, decepcionados. Mas não vamos nos calar, não vamos deixar de lutar por respeito à classe, por valorização e para ser ouvido. Estamos todos os servidores juntos, unidos por essa luta. Iremos até o fim, com o apoio das pessoas que acreditam em luto pelos nossos servidores. Esta é a casa do povo e a voz do povo está pedindo que votem não a esse projeto. Agradeço a oportunidade de usar a tribuna e agradeço a atenção dos vereadores. Obrigado, Luana Antunes, representando o sindicato. Eu gostaria que permanecesse na tribuna, caso algum vereador tenha interesse de fazer alguma pergunta. Com a palavra, o vereador Josimar. Boa noite, senhores vereadores, senhores presentes, assistentes. Primeiro, quero parabenizar vocês, porque 5 anos que eu estou aqui, eu acho que é a 5ª vez que a Câmara está com... E uma primeira vez foi vocês mesmos que vieram aqui, e depois, agora, é a 5ª vez que a Câmara tem assistente. Geralmente tem 2 pessoas que estão aqui só. Mas assim, o que acontece? Muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo na verdade. A gente não tem esse conhecimento de como funciona vocês. Então foi bom que vocês vieram. Eu vou fazer algumas perguntas para a Luana, talvez você consiga explicar para nós. E isso não está adiantando voto meu, tá? Só quero saber, porque eu não tenho todo o conhecimento necessário para saber se é sim ou não. Então, assim, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é como seria na prática essas horas extraordinárias? O que seria? Eu queria que você me explicasse para nós como seria na prática essas horas extraordinárias. São horas que sobram, vocês escolhem as aulas e queria que você me explicasse. Você conseguiria? Então, assim, vou explicar nas minhas palavras, né? No meu caso, eu sou um padrão de 20 horas. Não tem concurso para a minha área de arte, que eu sou específica da área de arte. Ou seja, quando vai para a distribuição de aulas, algumas aulas vão sobrar, porque não tem profissional qualificado e nem concursado na minha área para assumir essas aulas. Então, no caso, quando tem a inscrição extraordinária, né, quem é concurso da área vai se inscrever e vai ter uma colocação. Aí eu posso pegar essa carga horária extra que diz. Mas por quê? Porque eu não tive, no meu caso, não tive a oportunidade de ter um outro concurso para a área específica. Não teve ainda, né? Então é por isso que vai para a distribuição de carga extraordinária. Tá, é só a sua área, então. Cada área... Não. Todas as áreas. Não, sim, eu sei, mas assim, só pode se candidatar a pessoa daquela área, é isso? Sim. Essas horas extraordinárias, assim, é todo ano que acontece isso ou é um ano sim, o outro não? Todos os anos na distribuição de aulas. E é praticamente a mesma quantidade?
Sim. E não é um número assim elevado de carga horária extraordinária. Como teve fechamento de turmas, essas coisas, então essa carga horária ela foi diminuída. Então não é um valor assim exorbitante de aulas que vai sobrar, né? Mas sempre sobram todos os anos as mesmas matérias? Sim. Tá, só para nós entender aqui, essa remuneração que você citou, pelo que eu entendi, essas 20 horas extraordinárias, você vai receber da mesma forma que você está recebendo pelo concurso. Você está no último padrão, você vai receber no último padrão. Por exemplo, se um professor ganha 4, ele vai ganhar 8. Se ele trabalhar isso... É como se fosse uma hora extra, né? Então Sim, eu vou mesmo receber valor. no valor do meu salário. Entendi. Está. Você sabe mais ou menos quantos professores são atingidos por isso, que são necessários por ano, assim? Sabem informar? De carga horária extraordinária? O número X eu não sei exatamente, né? Mas assim, não são muitos também e não são poucos. É que Porque depende não do tem- número de turmas. De e alunos. turmas que vai abrir, se fechou, se não fechou. Mas assim, mais de 10, mais de 20, menos de 20? Eu acredito que seja um número de 20, É. mais ou menos, né? Seria substituição de professores que estão em licença, né? Atestado médico. E As as que obras excedentes de aulas que... Esse ano seria bem menos, né? Pela ordem, só cumprimento o nosso regimento, cumprindo o nosso regimento interno. Então, no caso, a Luana pode se manifestar que está em uso da tribuna. Os demais assistentes, nesse momento, daí nosso regimento impede de que possa ter manifestações. Tá bom? Você tem conhecimento de algum outro município aqui da nossa região que funciona assim também? Sim, então a Vitorino, pelo que eu sei, porque tem colegas que trabalham lá, que também funciona a carga horária extraordinária, né? E também não tenho conhecimento de todos os municípios da ANSOP, mas alguns também usam o mesmo. Só para me entender, como que é feita essa escolha, então, a última pergunta, tá? Dos professores, quando ele se candidata. Sobrou tantas horas em inglês, por exemplo. Aí, como que é feita essa escolha? É para o mais graduado? Como que é? Então, o primeiro ali que vai ser a tua capacitação, né? Graduação, especialização, tudo isso. Essa é a forma de... É a sua formação, né? Entendi. Aí, claro, se teve um empate, alguma coisa, daí vai direcionar para algo assim, de idade, né? Mas a escolarização É a principal. é o top. Então, obrigado, Bruno. Seria isso. Obrigado, vereador Josimar. Senhor presidente, posso? Com a palavra a vereadora Quitéria. Boa noite a todos os presentes, aos nobres vereadores. Eu gostaria de complementar, na verdade, a fala da professora Luana. Como trabalhadora da educação, a gente tem sofrido muitas perdas nos últimos anos. E eu acho que sempre que a gente perde um direito, é uma perda para a classe toda. E depois que ele foi perdido, para você recuperar, é muito difícil. Primeiro porque não é do interesse do executivo, seja ele quem for, né? Porque é uma coisa que onera os cofres públicos. É muito mais fácil você contratar e pagar menos, é muito mais fácil você pagar lá na classe 1 do que você pagar proporcional. Eu já considero assim que o profissional é valioso, porque ele tem uma carga de conhecimento, uma carga de estudo, uma carga de aperfeiçoamento, não dá para comparar, não menosprezando quem está iniciando, longe de mim, não é isso. Mas, por exemplo, eu vou me usar como exemplo. Eu sou servidora há 15 anos. E assim, trabalho, por exemplo, 20 horas lá no Tancredo Neves. Se a escola tivesse que contratar um profissional novo, até ele aprender tudo que eu já tenho de carga durante esses 15 anos, ele pagaria menos, mas ele não receberia o mesmo que ele receberia de um funcionário em termos de qualidade e de produtividade, entende? Porque ele teria que ser ensinado, é todo um percurso. Então eu acho justo que o profissional seja reconhecido pelo que ele tem para oferecer. Eu acho que é uma questão de justiça, mas esse é o meu ponto de vista, né? Só estou contribuindo. Outra coisa que eu acho relevante é que o repasse do Fundeb ele era de 60% e agora ele é de 70%, né? Então houve um aumento no repasse. Além disso, se a gente for fazer uma comparação com a prestação de contas do município do primeiro quadrimestre do ano passado com esse quadrimestre, eu vou tirar a máscara, tá? Eu tô longe aqui, tá difícil de falar. A gente percebe o seguinte: no primeiro quadrimestre do ano passado, com uma receita
aproximadamente 7 milhões inferior a esse ano, o investimento foi de 29,22% na educação, tá? Então esse ano a receita aumentou e o investimento foi de 26,9%, ou seja, apesar de estar arrecadando mais, o investimento foi menor, tá? Eu sinto uma desvalorização da educação, e eu falo isso como educadora, a nível estadual, a nível municipal, e eu acho que isso é muito negativo, né? Porque a mudança de uma nação, ela começa onde? Na educação. E quando tem que cortar, o primeiro lugar onde eles cortam é educação. E nem é o caso de ter que cortar, né? Como eu repito, meu ponto de vista, né? Eu acho assim que é totalmente desnecessário. Acha que tá ruim, né? Essa questão de dobrar a extraordinária, faz concurso. Os profissionais aí de arte e educação física não tiveram oportunidade. Quantos anos que não tem concurso para essas disciplinas? Então, abre concurso, sei lá, resolve de outra forma. Não desvalorizando o profissional, principalmente porque eu vejo que não há necessidade desse projeto. No entanto, eu vi que o projeto desceu e ele tem no final dele a questão da insalubridade. Eu acho que a primeira coisa que a gente devia fazer é separar, né? Ele não devia ter vindo tratando de dois assuntos diferentes, tá? Porque a princípio o meu posicionamento com relação a ambos é diferente, não é o mesmo posicionamento. Então assim, eu acho que o primeiro passo é separar os projetos, para que eles venham de forma individual. Eu soube que falaram que alguns municípios da UNSOP já fizeram isso, no estado não aconteceu, o professor de extraordinária recebe da mesma forma, né, que tem ali o mesmo salário das 20 horas de concurso, e eu fiz mais uma anotação aqui, deixa eu só dar uma olhadinha. Então, como eu disse ali, ó, se ano passado que tínhamos 7 milhões a menos de receita no primeiro quadrimestre, a gente conseguiu investir mais em educação. A gente sabe que esse ano aí, no início pelo menos, não teve distribuição de merenda, coisa que estava acontecendo também ano passado, né? Então a gente sabe que já tem outras reduções, não tinha transporte escolar. Eu acho desnecessário, sabe? Eu não vejo essa necessidade. Eu acho que a necessidade prioritária nesse momento é o concurso, então, né? Se acha assim que é necessário pagar, eu acho justo. Fez concurso, passou, daí recebe pelo inicial. Mas assim, você vai ter a valorização, você vai crescer, entende? Vai ter uma progressão. E até para professor aposentado, veja, a gente sabe, não estou defendendo a questão aí de se aposentar e pegar o extraordinário, mas a gente sabe que acontece, né? Acontece no estado, acontece no município. Esse professor também não vai receber por essas extraordinárias de forma proporcional. Também vai ganhar no nível 1. Até quem tem 40 horas, de certa forma, sai prejudicado no futuro, entende? Então assim, eu não consigo ver de uma forma vantajosa. Eu ouvi de alguns profissionais, mas de repente a classe toda sai prejudicada, por quê? Porque daí não recebe aumento, porque o município está padecendo, pagando as extraordinárias. Será que é isso, gente? Porque se tem dinheiro em caixa, se a receita aumentou e nem o reajuste dos funcionários foi pago, será que vai resolver tirar as extraordinárias? Quem acredita nisso? Eu não acredito. Então seriam essas minhas palavras. Muito obrigada, senhora presidente. Obrigado, vereadora. Boa noite aos nobres colegas vereadores, as vereadoras, os funcionários dessa casa e a todos os professores também. Teria umas duas perguntas para fazer para ti, Luana. Hoje vocês, tipo assim, essas extraordinárias para pessoa, tipo os professores de 20 horas, né? E vocês têm conversado com esses, os outros professores de 40 horas, o que eles dizem? Eles estão apoiando vocês também ou não? A maioria dos professores, porque a gente é uma face, né? Se Sim. começou aqui, vamos supor, a questão das extraordinárias, vai atingir a todos nós. E temos professor de 40 horas aqui também. Seria não, por causa que eu trabalho na educação, mas ali como funcionário público, aqui a gente é vereador e a gente está escutando todos, até recebi esse final de semana o pessoal de 40 horas também, eles dando o seu manifesto, o pessoal de 20 horas também. Então é importante que vocês vieram aqui, né? É importante vocês falarem isso para nós, senão a gente fica escutando um ou outro e fica naquele meio termo. Como eu venho representando o sindicato, o nosso sindicato não é só de professores, né? É o sindicato dos funcionários públicos. Então a gente teve uma reunião com todos do sindicato, quem é funcionário público, então esse apoio não veio só da nossa classe, né?
e dos funcionários também. Eu, na verdade, aqui nessa Casa de Leis, eu até pedi, há uns meses atrás, até a valorização um pouco mais pelos funcionários, até pelo fato de não ganhar aumento, pedir um vale alimentação, o pessoal da saúde também que estava na linha de frente lá, e o prefeito está analisando todo o que vem, segundo as informações que a gente tem, para esse vale alimentação para cumprir com todas as classes. A questão quando citaram ali, que eu falei da ANSOP, que o que a gente mais ouve é assim, porque município tal da ANSOP, né, não faz isso, não paga extraordinário. Mas vamos ver então pela questão de qualidades que os outros também têm. Tem município da ANSOP que ganha vale transporte, vale alimentação, nós também não ganhamos. Então, não é comparar só, né, algumas questões. Então, vamos se comparar todas, né, colocar na balança também as qualidades. E eu penso assim, que a nossa educação sempre está ganhando prêmio, né, sempre ela está num nível alto. Então, você começa a desvalorizar, quem que vai perder é a população. Então, a outra pergunta que eu quero fazer para todas, para você respondendo, vocês têm uma conversa com o prefeito, com a secretária de Educação, como que vocês são tratadas nesse fato, quando vocês precisam, até a Secretaria de Educação, até o gabinete, qual que é a posição da administração com vocês, que são professores, vocês que levam, vocês que cuidam dos filhos, né, vocês que, tipo, foi citado também das diretoras. Eu sempre digo assim, professor e diretor não é só essas horas, essas 20 horas. Vocês têm que, né, programar a aula, é pai ligando, pedindo para o filho. Então, na verdade, é 24 horas cuidando dos filhos. E vocês também têm família. Então, eu quero saber como que é a conversa administrativa com o secretário de Educação, com o próprio prefeito, como que é que ele está vendo a classe dos professores. Então, o que nos trouxe aqui, né, que eu citei aqui no nosso relato, é que a gente não é ouvido. Chega para nós, né, só chega para nós, é isso dessa forma. Tivemos uma reunião na semana passada, quem é da escola da Castro Alves, com a secretária de Educação, mas assim, somente nos trazendo. Então, não é aberta uma conversa para ouvir as nossas opiniões, para dizer se isso é, né, se vai ser certo, se nós pensamos na qualidade do ensino. E eu acho assim que o que está se pensando na administração, como Secretaria de Educação, é na quantidade, em lucros. Porque para nós não teve uma conversa, nós só ouvimos, né, que vai ser feito desta forma. Em nenhum momento os professores tiveram uma reunião, até mesmo com o prefeito, se fomos comunicados ou não, de vamos fazer um projeto assim. Não, isso veio para nós pronto. E sem assim aceitação da opinião da nossa classe. Então não tem diálogo da administração com os professores, não teve nesses 11 meses de funcionamento dessa administração, você não tiver diálogo nenhum para ser ouvida. Não fomos ouvidos. Então tá bom, seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só mais uma. Palavra ao vereador Jacimar. Luana, eu só gostaria, assim, a vereadora comentou em relação ao concurso. Gostaria de ouvir de vocês em relação a essa possibilidade. Se vocês não excluírem essa possibilidade aqui, que vem esse projeto, e a possibilidade de abrir concurso para isso. Porque o que acontece? Como eu fiz para você a pergunta em relação se é periódico isso, se é todo ano que isso acontece, aí, como advogado, eu vejo uma questão de ilegalidade a princípio, a priori, tá? Por quê? Porque se é todo ano, não é excepcional, entendeu? Vem sempre faltando professor, então o município necessita de um professor a mais nesse cargo. Mas a questão das licenças ali, por exemplo, o atestado médico, não, vai ser sim. Um professor, né, de extraordinária, não pode ser do concurso, né? Exatamente, mas assim, como se comentou, eu talvez tenha entendido errado, mas você vem vários anos sobre não de licença, mas extraordinária mesmo. Sabe? A Constituição ela afirma que todo cargo público, exceto alguns casos, precisa ser concurso público, entende? Mas assim, eu queria ouvir de vocês se vocês acham que seria viável um concurso público para essas vagas. Eu até acho que tem pessoas na fila para ser chamada já do concurso anterior. Então vocês achariam que é melhor o concurso público do que esse projeto aqui? No momento, porque daí,
Se for atestado médico e licença, nós vamos receber nível 1 a mesma coisa. Eu acho que tem que permanecer esse valor sim nas extraordinárias, porque sempre vai ter extraordinário. Indiferentes tem um concurso para Sim. suprir todas as vagas, mas vai ter. E eu acredito que tem que permanecer o valor como está. Mas extraordinárias para esses casos, sim. Aí, para aquelas vagas que são necessárias mesmo. Daí faz o concurso, então, ou chama, né, quem está esperando. Tá, ok. Obrigado. Obrigado, vereador Simar. Vereador Quitéria. Então, só com relação ao que o vereador José falou, a questão da extraordinária, né? Então, a questão jurídica, né? Você falou assim que não acha certo e tal, não é considerado certo. No entanto, é um erro de município. Por quê? Porque não tem concurso, né? Então não tem como chamar concursado. Mas a questão aqui hoje não é ter ou não ter extraordinário, né? A valorização do profissional que está trabalhando de forma extraordinária. Então, é salário mesmo, entende? É questão de valorizar quem está lá. Então, por isso eu entendo que está errado essa redução, mesmo porque esse ano mesmo a gente votou aqui a gratificação das diretoras, né? Para quê? Para equiparar com os salários que elas já recebiam por 20 horas. Então, assim, a gente valoriza uma categoria e aí outra a gente desvaloriza, né? É uma questão de justiça, do meu ponto de vista. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Quitéria. Com a palavra, o vereador Aldecir. Gostaria de cumprimentar os nobres vereadores, vereadoras, funcionários da casa, os assistentes. Só para colaborar, eu trabalho como funcionário público desde 88, portanto mais de 30 anos. E já sofri nesse tempo alguns cortes de salário, perda de salubridade, essas coisas. E não gostei, isso não é bom para ninguém. Portanto, só gostaria de dizer assim que eu pessoalmente, sou a favor. Quando não se pode dar um auxílio, um aumento, algo assim, então não tire, não faça cortes, né? Eu acho que todo mundo trabalha, a maioria de nós trabalha porque precisa, né? Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Aldecir. Mais algum vereador? Então, agradeço ao Luana, representante do sindicato, se quiser algumas considerações, caso contrário, muito obrigado pelas suas palavras aí e contribuição. Nenhum vereador mais inscrito para outra tribuna? Sim, senhor presidente. Então, passamos para a ordem da matéria do dia. Projeto de lei número 22/2021, o PPA. Projeto de lei número 22, de 27 de agosto de 2021. Dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Clóvis Matheus Cucoloto, prefeito municipal. Então, de uma forma até para esclarecimento das pessoas que nos assistem depois, do pessoal que está presente, o PPA é o plano plurianual onde se discute, né, todo o orçamento e referente aos anos de 2022 a 2025. Então, os 4 anos embasado em cima do orçamento em que a gente discute aqui no PPA, todos os projetos que podem ir às secretarias, como que deve ser os gastos, como pode ser. Já foi votado em primeira votação e aprovado por unanimidade, então coloco em discussão o projeto de lei número 22. Coloco em votação, em segunda e última votação. Quem discorda se manifesta e quem concorda permaneça como está. Então declaro aprovado o projeto de lei número 22/2021, o PPA, por unanimidade de votos em segunda e última votação. Solicito que a secretária faça a leitura do projeto de lei número 24/2021, Lei Orçamentária Anual. Projeto de lei número 24, de 30 de setembro de 2021. Estima a receita e fixa a despesa do município de São João para o exercício financeiro de 2022 em R$ 47.700.000. Clóvis Matheus Cucoloto, prefeito municipal. Então, esse projeto está indo para a primeira votação, também é uma lei orçamentária que é referente para o ano de 2022, o qual também é discutido dentro do PPA, mas é uma lei só para o ano de 2022, então coloco em discussão. Em votação, em primeira votação, quem discorda se manifesta e quem concorda permaneça como está. De uma forma de contribuição, explicando que esses projetos orçamentários, eles vêm para a Câmara
Aí vem para discussão e aí volta para as comissões, para a primeira e segunda discussão, e aí volta para as comissões para os pareceres, e aí sim é colocado em pauta para a votação. Indicação número 84/2021, de autoria do vereador Gessi. Já foi votado. Indicação número 84 de 2021, apresentada em 22/11/2021. Autoria do vereador Gessi Camargo. Solicita a reposição de cascalho e o melhoramento da estrada que liga a PR-562 na linha Mirim, passando nas lagoas da Quaçu, e também a reconstrução da ponte no Rio Mirim, na divisa com o município de Coronel Vivida, nas proximidades da propriedade do senhor Antônio Sandrino. Justificativa. A reposição e o melhoramento do cascalho é uma reivindicação dos moradores da linha Mirim, e solicitamos a possibilidade da reconstrução da ponte que fica na divisa com as lagoas e a propriedade do senhor Antônio Sandrino, a qual faz divisa com o município de Coronel Vivida, pois a mesma não possui mais condições de tráfego de caminhões e máquinas agrícolas. Esse pedido também foi solicitado pelos moradores que usam essa estrada. Gessi da Silva Camargo, vereador. Em discussão, a indicação número 84/2021, com a palavra o vereador Gessi, autor da indicação. Essa indicação, então, ali pega da linha Mirim até as lagoas da Quaçu, que todos os novos vereadores já passaram por ali, e tem uma ponte que no passado foi construído junto com o município de Coronel Vivida. Só que há vários anos foi construída e hoje não tem condições de máquinas pesadas, caminhão pela colheita, de passar nessa ponte. Então está perigoso, na verdade. Tinha que o São João conversar com o Coronel Vivida. Eu também solicitei através de uma vereadora de Coronel Vivida, ela também está conversando lá. Da parte administrativa veio olhar esse pessoal que mora arredores ali para fazer essa ponte. E o cascalho também tem vários pontos que não tem mais cascalho e o que tem é pedra solta. Então a gente pede aqui para o pessoal da parte administrativa que dê uma olhada na linha Mirim para ver sobre essas condições do cascalho e de fazer essa ponte também. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Gessi. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Arnildo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Raiz, Igunir e Denise da casa, aos professores aqui presentes, é importante a presença de vocês na sessão. Com relação a essa indicação do vereador Gessi, eu acho muito importante, porque nós temos vários municípios que têm divisas assim. Eu acho que tem que haver uma parceria entre os dois municípios, entre o município aqui de São João e de Coronel Vivida. Nós temos lá embaixo também, tem esse problema lá na divisão do São Jorge do Oeste, e já constatamos uma parceria com os dois prefeitos para que seja feito em conjunto. E conseguimos já, através do Estado, fazer uma ponta de material lá embaixo, na divisão São Jorge com São João, que isso aí é os dois municípios que tem que se conversar e fazer junto, porque isso é muito importante, porque liga os dois municípios, então não fica a cargo de um município só. Então isso eu acho importante, que seja conversado com o prefeito Anderson de Coronel Vivida, que também tenho certeza que não vai se omitir em ajudar a fazer uma parceria. Como nós conseguimos em São Jorge do Oeste, com a prefeita Leila lá também, uma parceria, e fizemos, já está a cabeceira pronta, está sendo as vigas feitas no Estado, e daí vai ser feita aqui nos dois municípios. Isso é muito importante. Muito obrigado, senhor vereador. Obrigado, vereador Arnildo. Continua em discussão. Coloco em votação, em primeira e única votação. Quem discorda se manifesta e quem concorda permaneça como está. Declaro aprovada a indicação número 84/2021, em primeira e única votação por unanimidade de votos. Indicação número 85/2021, de autoria do vereador Gessi e vereadora Quitéria. Indicação número 85 de 2021, apresentada em 22/11/2021. Autoria dos vereadores Gessi da Silva Camargo e Quitéria Machado. Teor da indicação. Indica ao Executivo Municipal, depois de ouvido o plenário dessa Casa de Leis, que sejam construídos pontos de ônibus na PR-562, entrada do posto Quaçu, e no loteamento Robete,
e na Rua da Paz, próximo a Tor Brasil. Justificativo. O mesmo se faz necessário, pois há várias crianças que esperam o transporte escolar nesses locais. Em ambos, a entrada e saída de veículos, principalmente caminhões. O ponto de ônibus traria mais segurança e tranquilidade aos pais, além de amparar os alunos nos dias chuvosos. Essas melhorias são de interesse da população. Quitéria Machado e Gessi Camargo. Em discussão, a indicação número 85/2021. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Quitéria. Então, em conversa com o prefeito, ele nos comunicou que tem aí para sair 10 pontos de ônibus, né? A gente indicou esses 2 lugares porque são locais assim bem complicados, próximo à PR, né? Então tem um trânsito intenso de caminhões, é perigoso para as crianças e também por questão de chuva, não tem casa, não tem nenhum local que elas possam correr sem parar. Então nós pedimos aí, então, lá na entrada do Poço da Aquaçu e próximo ali a Tor Brasil. A gente vê um número grande de crianças esperando ônibus nesses locais. A gente sabe que tem outros locais que também precisariam de ponto, mas serão contemplados também, segundo o prefeito, né? Não vai ter para todos os locais que a gente gostaria, mas já vai amenizar a situação. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Quitéria. Continua em discussão. Coloco em votação, em primeira e única votação. Quem discorda se manifesta e quem concorda permaneça como está. Declaro aprovada a indicação número 85/2021, em primeira e única votação por unanimidade de votos. Indicação número 86/2021, de autoria do vereador Gessi, vereadora Quitéria e Celso de Oliveira. Indicação número 86 de 2021, apresentada em 22/11/2021. Autoria dos vereadores Gessi da Silva Camargo, Quitéria Machado e Celso de Oliveira. Teor da indicação. Indica ao Executivo Municipal, depois de ouvido o plenário dessa Casa de Leis, que seja feita a instalação de iluminação pública nas proximidades da Escola São João, onde foram construídas mais 42 residências. Justificativa. Sem a devida instalação da iluminação pública, as vias ficam totalmente escuras, dificultando a mobilidade de pedestres à noite e causando insegurança. Essas melhorias são de interesse da população. Quitéria Machado, Gessi Camargo e Celso de Oliveira. Em discussão, a indicação número 86/2021. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Quitéria. Na verdade, eu até fico sem jeito de falar novamente sobre iluminação pública, porque é um assunto que tem sido constante em todas as sessões, a questão da iluminação pública. Mas como é um bairro novo, tem várias casas novas, assim, está uma situação bem complicada a iluminação pública naquele bairro. Então, se o Executivo pudesse dar uma atenção especial, né? Eu soube que esses tempos teve licitação de algumas peças que faltaram, mas a gente vê que ainda tem bastante coisa, né? Bastante melhorias para serem feitas. Eu já falei aqui do bairro Novo Horizonte, do loteamento diesel. Então, fica o meu reforço aí com relação à iluminação pública. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Quitéria. Continua em discussão. Um vereador mais querendo discutir, eu também gostaria de dar a minha contribuição referente a essa indicação. E conforme a vereadora Quitéria tem falado sobre iluminação pública, eu também tenho sido muito crítico aqui, desde o início do mandato, inclusive no mandato passado, porque inclusive nesse ano eu citei que iluminação pública, essa administração não deveria trazer como ter uma avaliação, né, ou ter um seguimento como na administração passada, que infelizmente a gente sofreu muito nos 4 anos passados também. Temos aqui o vereador Volmir, que fazia parte do diretor da Urbanismo, secretário Clóvis, e a gente sabe que teve, acho que mais ou menos um ano e meio aí que nós tivemos assim, poucas reclamações referente à iluminação pública, que realmente a população ficou contente. E por infelicidade nossa, esse ano não está sendo diferente. Nós tivemos aí inúmeras dificuldades, problemas de licitação, onde fizeram uma licitação onde foi atendida apenas 120, 130 pontos, ficou todos os distritos sem nenhum atendimento nesse ano, e agora aí faz uns 30 dias que começaram novamente, acredito que 60% ao menos, eu acredito que esteja resolvido dos bairros, estão fazendo um mapeamento aí e fazendo um trabalho, e a gente espera que realmente se insere por aqui essa reclamação da população em relação à iluminação pública. Mas em relação a esse loteamento,
é de conhecimento que tem esse loteamento, e nesse loteamento foi de responsabilidade da empresa em convênio com a prefeitura e com a Caixa, numa parceria, onde foi construída unidades habitacionais, onde a empresa se comprometeu com calçadas, com muro e também com a estrutura do asfalto. A iluminação pública fica a cargo do município. Então, é claro, as casas estão prontas, já tem pessoas residindo e, infelizmente, a iluminação pública não existe ainda. Eu costumo dizer que nós somos eleitos, indiferente se seja quem seja o prefeito ou os vereadores, às vezes nós temos que dar seguimento e pensar na população. E a população ela já está residindo e não tem essa iluminação pública. Busquei conversa com a gerente da Caixa Econômica para ter conhecimento da responsabilidade de quem seria a iluminação pública, entrei em contato com a empresa e a responsabilidade é do município. Então, acho que o município deve dar uma atenção, sim, e o quanto antes, né, regularizar a questão da iluminação pública nesse bairro. Então, acho que é um pedido aí que foi solicitado, inclusive, do vereador Gessi, vereador Quitéria, e eu também como coautor, mas eu tenho certeza que é de interesse e cobrança para todos os vereadores. Então, além de ser aprovado aqui essa indicação, a gente gostaria também que a administração municipal desse atenção. Então, coloco em votação a indicação número 86/2021, em primeira e única votação. Quem discorda se manifeste e quem concorda permaneça como está. Declaro aprovada a indicação número 86/2021, em primeira e única votação, por unanimidade de votos. Indicação número 87/2021, da autoria da vereadora Quitéria. E do vereador Gessi e do vereador Celso de Oliveira também. Indicação número 87. Desculpa. Indicação número 87 de 2021, apresentada em 22/11/2021. Autoria da vereadora Quitéria, do vereador Gessi e do vereador Celso de Oliveira. E indicam ao Executivo Municipal, após ouvido plenário dessa Casa de Leis, que seja instalada uma lixeira grande com divisórias para lixo orgânico e reciclável em frente à Escola São João. Justificativa. A escola produz significativa quantidade de lixo devido ao número de alunos e servidores, e o lixo não possui um local próprio para depósito, ficando exposto no chão em frente à escola. Há o agravante dos animais rasgarem as sacolas e espalharem os resíduos. Uma lixeira adequada é uma necessidade urgente por questões de saúde, limpeza e higiene. Quitéria Machado, Gessi Camargo e Celso de Oliveira. Em discussão, a indicação número 87/2021, com a palavra o vereador Gessi. Então, essa indicação a gente passa lá, acho que todos os novos vereadores, os próprios professores da Escola São João, talvez uma indicação que fique até meio assim, a gente fazer, por ser um local, hoje acho que tem mais de 200 crianças, todos os professores passam, e a gente vê todos aqueles lixos na beirada da calçada, beirada ali do ponto, já que estão construindo. Até pela higiene, né? Tipo, depois você deixa lixo lá, vai cachorro, vai por final de semana, então rasga um sacola. O mínimo, quando constrói uma escola, já tem que pensar desse lado, é a minha opinião. E hoje a Escola São João não tem. Então, o que a gente pede para a administração, segundo em contato com a diretora, já foi até solicitado, mas já passou e não está a lixeira lá. Que seja meio urgente esse negócio da lixeira, até para separar os lixos. Não adianta fazer campanhas para separação de lixo, algo assim, se um órgão público está lá jogado o lixo no chão. Então isso seria de urgência mesmo, até pela higiene, né? Então, esse é um pedido em conversa com os outros vereadores, aqui o Celso e a Quitéria, e próprios pais de alunos que estão lá, professores. E a gente pensou em fazer essa indicação, mas uma coisa que seja meio urgente para ser feita mesmo, não ficar só na indicação. Então a gente pede até para a Laís, que dá uma conversada com o prefeito, talvez converse um pouco mais, para fazer essa lixeira, porque eu acho que não é tão caro fazendo uma lixeira lá, que vai resolver todo o problema até do pessoal que mora na frente da escola. Ficaria até bonito, né? Uma lixeira dos lixos no local adequado. Né? Então seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gessi. Continua em discussão.
Coloco em votação, em primeira e única votação. Quem discorda se manifesta e quem concorda permaneça como está. Declaro aprovada a indicação 87/2021 em primeira e única votação por unanimidade de votos. Indicação número 88/2021, a qual se trata sobre denominação de área localizada na Rua São Francisco, entre o Parque Portal e bairro Monte Castelo, e o Parque Exaltino Rossi, que é uma indicação do vereador Aldecir. Então, ele solicitou a retirada e eu defiro o seu pedido, né? Então, não será colocado para a votação. Indicação número 89/2021, da autoria do vereador Gessi. Solicito que a secretária faça a leitura. Indicação número 89 de 2021, apresentada em 22/11/2021. Autoria do vereador Gessi Camargo. Teor da indicação: solicita a reposição de cascalho e o melhoramento da estrada que liga Dois Irmãos, sentido Porto Velho e Santo Antônio. Justificativa: a reposição e o melhoramento do cascalho é uma reivindicação dos moradores, pois existem muitos buracos e vários pontos sem cascalho, e também existe a necessidade para que os produtores locais possam escoar a sua produção. Gessi da Silva Camargo, vereador. Em discussão, a indicação número 89/2021. Com a palavra o vereador Gessi. Então, mais uma indicação feita a pedido do pessoal, começando Dois Irmãos, sentido Porto Velho, tá? Tem pouco cascalho, bastante buraco, e é uma estrada, passa o ônibus, uma estrada grande, e você pega sentido Porto Velho a Santo Antônio, os dois lados para chegar na comunidade está abandonada mesmo. Tem bastante valeta na estrada, pouco cascalho, e o pouco cascalho que tem é pedra solta. Isso falando na estrada grande, porque chegar lá nos moradores está um pouco pior. Então, o chefe, alguma coisa assim, dá uma olhada, aquele povo lá, nem que fosse, na verdade, passasse a patrola, por enquanto, para dar uma amenizada. Quando chove, continua o problema, mas pelo menos para dar uma amenizada. Chega no final de ano, sempre tem visita, que vem o povo para São João visitar, e como você vai ver uma estrada daquele tipo que vão sair falando do nosso município. E talvez com uma patrola ou poucas cargas de cascalho, você ajuda toda essa comunidade. E, na verdade, você pega 3 comunidades, né? Você pega dali Calinque, a Santo Antônio é Porto Velho, e Porto Velho é Dois Irmãos. Então, eu queria que o prefeito desse uma olhada para atender esse pessoal lá, que nas entradas está difícil, e na estrada grande também, e é transporte, o pessoal passa com os ônibus, buscar os alunos. Então, está bem difícil aquela situação do pessoal de Santo Antônio. Em visita que eu fiz a semana passada, eu constatei que está bem, e é uma solicitação deles, né? Que nós também para receber cobrança e cobrar também, né? Então, a gente está fazendo o nosso trabalho e pedindo para a administração dar uma olhada nesse teu lado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gessi. Continua a discussão, a palavra à vereadora Quitéria. Eu gostaria de dar minha contribuição à indicação do vereador Gessi. Eu também recebi o pedido da indicação, mas quando eu soube que o nobre vereador já tinha apresentado, achei desnecessário e repetitivo. E fui até lá para verificar. E realmente a estrada está bem complicada, muito buraco, pedras grandes, soltas. Está bem difícil de transitar, principalmente com carros pequenos. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Quitéria. Continua a discussão. Coloco em votação, em primeira e única votação, a indicação número 89/2021. Quem discorda se manifesta e quem concorda permaneça como está. Declaro aprovada a indicação número 89/2021, em primeira e única votação por unanimidade de votos. Indicação 90/2021, que é de minha autoria. Então, passo a condução dos trabalhos para o vice-presidente e vereador Aldecir. Então, para a discussão e votação da indicação que é de minha autoria. Aceita a condução da sessão. Peço à vereadora secretária Quitéria que faça a leitura da indicação número 90/2021 do vereador Celso de Oliveira. Indicação 90 de 2021, apresentada em 22/11/2021. Autoria do vereador Celso de Oliveira. Teor da indicação: indica ao Executivo Municipal, depois de ouvido o plenário dessa Casa de Leis, que seja realizada a manutenção
e reposição do cascalho na estrada rural que liga Vila Paraíso, PR 281, Honorino Bortolotto, até a divisa com o município da Sulina. Justificativa. Existe a necessidade, pois além de muitos buracos, alguns pontos não tem mais cascalho, dificultando o tráfego de veículos e escoamento da produção dos agricultores. Celso Oliveira, vereador. Em discussão, a indicação número 90/2021 do vereador Celso Oliveira. Me permite, senhor? Com a palavra, o vereador Celso Oliveira. Mais uma vez, cumprimentar os colegas vereadores, os nossos assistentes, e dizer que, de uma forma bem rápida, que a gente tem discutido bastante aqui, ser referente a essas questões de estradas e cascalhamento. Então, ali já tem uma promessa para ser resolvida essa questão de estrada, desde quando estavam mexendo nos resíduos, que foi feito ali dentro do distrito da Vila Paraíso. Fui verificar, realmente, em alguns trechos, que podemos dizer assim, que praticamente intransitável, com buracos, pedras grandes, inclusive, em alguns lugares no meio ali, que o pessoal tem que estar desviando. Então, podemos dizer assim que o tempo tem contribuído bastante, né? Esse ano não tem sido chuvoso, não tem atrapalhado o trabalho do parque de máquinas, mas infelizmente nós temos aí alguns trechos de estradas que a população vem nos cobrando, não só eu, todos os vereadores. Eu gostaria aí, com o apoio dos novos colegas, e já é uma solicitação dos proprietários, para que seja resolvida essa questão de estrada, que essa estrada ali, podemos dizer assim, na curva do seu Honorino Bortolotto, onde passa no Chimol, e vai até a divisa do município, passa também na propriedade do senhor Osmar Eli. Então, já é uma solicitação, faz tempo que tem essa solicitação, e a população, é claro, vem nos cobrar, para que a gente possa estar cobrando do prefeito para que seja realizado todo esse serviço. Seria isso. Obrigado, vereador Aldecir. Em votação, a indicação número 90/2021 do vereador Celso Oliveira. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifesta. Declaro aprovada por unanimidade de votos a indicação número 90/2021 do vereador Celso Oliveira. Devolvo a condução da sessão ao presidente, vereador Celso Oliveira. Obrigado, vereador Aldecir, pela condução dos trabalhos. Solicito que a secretária faça a leitura da indicação número 91/2021, de autoria da vereadora Laís e do vereador Volmir. Indicação número 91 de 2021, apresentada em 22/11/2021. Autoria dos vereadores Laís Bendin Schwartz, Volmir Cavejon da Rosa. Teor da indicação. Os vereadores que ao presente subscrevem, depois de ouvido o plenário dessa Casa de Leis, indicam ao Executivo Municipal que seja fornecido o uniforme adequado aos atletas em competições que os mesmos representam o município. Justificativa. Existe a necessidade, pois o uniforme antigo não tem mais condições de uso e é um pedido dos atletas. Atenciosamente, Laís Bendin Schwartz e Volmir Cavejon da Rosa. Em discussão, indicação número 91. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Volmir. Boa noite aos nossos vereadores, os funcionários da casa. Também fico surpreso, hoje, primeira vez ver a casa cheia, foi o primeiro dia de um ano, chegar os professores, todo mundo aqui. Professor presidente, eu peço a todos os novos vereadores que me ajudem nessa indicação, onde fui procurado pelos atletas de bocha, handebol, onde não existe mais como eles usar os uniformes que estão. O senhor presidente também estava, acho que foi domingo retrasado, né, no CPG, tinha jogo de bocha, o pessoal de Bom Sucesso, todo mundo uniformizado, bonito, e nossos atletas de calça de jeans, uns com as camisas de bocha do outro lugar. Ficou feio para o município mesmo. Como é que vai representar o município em outro lugar se não tem um uniforme adequado? Então eu peço a vocês que me ajudem nessa indicação e vamos juntos conseguir aí para todos, não só para a bocha, né? Onde eu mais participo é bocha, né? Bola não jogo, mas eu estou sempre junto com o pessoal do esporte. Então, seria isso, presidente. Obrigado, vereador Volmir. Continua em discussão. Com a palavra a vereadora Laís. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, todos os professores. Essa indicação também serve para o pessoal aí do futsal também, futsal e todos os vôlei, tudo que está vindo. Graças a Deus as coisas estão retomando, depois de quase 2 anos aí parado, e daí tem bastante uniforme que já não serve mais para as crianças, para as pessoas.
A gente pede as meninas do futsal, agora domingo vão disputar lá em Beltrão, ganharam na Copa Cicobi, vão disputar na semifinal. Se ganhar no próximo domingo, disputa o primeiro e segundo. E é uma forma aí das coisas estarem voltando ao normal e tá também incentivando esse pessoal a voltarem a jogar, a se divertir. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Laís. Continua em discussão. De uma forma, contribuindo, como se fala de esporte, eu também fui solicitado, e daí em conversa, sabia que vocês já tinham feito a solicitação, né, aos novos colegas, também como participo aí dos jogos do município. Não é primeiro ano, já faz muito tempo, também faço parte da arbitragem, e a gente percebe assim, um destaque quando a gente tem lá os atletas do município com uma vestimenta adequada. Claro que tem algumas modalidades, a gente também tem entendimento que precisa, às vezes, uma responsabilidade dos atletas, onde se distribui o uniforme e muitas vezes nem sempre é devolvido. Realmente a gente também passa por isso. Mas claro que é necessário isso para todas as modalidades, e com certeza será de grande valia, e com certeza. Acho que deve ser pensado já, porque no próximo ano, como esse ano não teve praticamente poucos jogos, mas o ano que vem, logo no início do ano, já começa todas as modalidades, seja escolares, né, qualquer outra modalidade, é necessário sim. Então, esses uniformes, que seja realizada uma licitação, então, logo no início do ano. E aproveitando essa oportunidade também, vocês estão falando de esporte, parabenizar a equipe feminina do município de São João, que ficou vice-campeã no campeonato da Ilsupar em Pato Branco no final de semana. Coloco em votação a indicação número 91 para 2021, em primeira e única votação. Quem discorda se manifesta, quem concorda permaneça como está. Declaro aprovada a indicação número 91 para 2021, em primeira e única votação, por unanimidade de votos. Indicação número 92 para 2021, de autoria da vereadora Quitéria. Indicação número 92 de 2021, apresentada em 22/11/2021. Autoria da vereadora Quitéria Machado. Teor da indicação. Indica ao Executivo Municipal, após ouvido plenário dessa Casa de Leis, que sejam realizadas melhorias no cascalhamento da linha e cascalhamento na linha Alto Mirim. Justificativa. Nos dias chuvosos, a via fica intransitável devido à falta de cascalho. Inclusive, o ônibus escolar ficou atolado. O cascalhamento nessa via é de urgência e é uma solicitação da população local. Quitéria Machado, vereadora. Em discussão, a indicação de número 92 para 2021. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Gessi. essa indicação da vereadora Quitéria, conversa com ela também, com o próprio prefeito, já faz uns 60 dias, aqueles dias chuvosos, acabou até o ônibus ficou atolado. Então, na verdade, essa linha, o Alto Mirim é grande para fazer todas, então fazendo agora, se eu não me engano, já estão fazendo um lado. E é muito importante com essa volta das aulas que aconteceu, talvez a Estrada Grande talvez deveria estar pronta, né? Até por causa que teve vários alunos que perderam ter aula pela falta de manutenção e da via, até do ônibus que não chega a passar em todas as casas. Mas parece que já estão fazendo um lado do Alto Mirim. A gente pede com urgência, né? Por causa que o vereador Celso falou, esse ano foi pouca chuva, então não tem como fazer a manutenção. Então, essa indicação tinha que ser por causa que vai ônibus grande para aqueles lados e vai ficar atolado, né? E falta de cascalho não adianta, choveu fica mesmo, e até pela segurança dos nossos alunos, né? Então seria agora, final de ano, começo do ano, fazer um bom trabalho nessas estradas que passam o ônibus, para o ano que vem não ter esses problemas, né? Então, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gessi. Continua em discussão. Eu gostaria. Com a palavra, o vereador Clóvis. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, professores, parabéns pela participação de vocês, aí expor o pensamento de vocês. A respeito de cascalho, estou vendo muita indicação pedindo cascalhamento nas estradas no geral. Eu acho assim, que há muitos do ponto que precisa cascalho no município inteiro, porque
Quando eu trabalhei como secretário, ele trabalhou uns 3 anos praticamente, o Celso trabalha lá, é prova disso, uns 3 anos e pouco que eu fiquei lá, a gente nunca parou de fazer cascalho. E olha que o tempo correu bem, a gente em nenhum momento parou de fazer cascalho no município, num lugar e no outro, estava sempre fazendo cascalho. E não conseguimos suprir ainda as necessidades, ainda ficou coisas para fazer. Eu acho assim, o município esse ano, infelizmente, não se dedicou muito em cascalho, e não sei por que motivo, né? Apenas a patrulha que veio, fez 100 e poucas horas que fizeram, que mexeram diretamente com o cascalho. Então eu vejo assim, um alerta até para o prefeito mesmo, né, para o bem dele, se ele não começar logo a repor cascalho, trabalhar nessas estradas, amanhã ou depois ele não vai mais fazer. Se o tempo aí começar uma chuvarada em uma semana, 2 semanas, não tem aonde atender primeiro mais. Daí começa a interditar os pontos localizados, de um lado do município, do outro lado do município, e não tem como só com um pessoal você atender todo mundo. Então eu acho que cascalho tem que fazer durante o ano inteiro. Só pode parar de fazer cascalho quando está chovendo. A gente trabalhava no passado lá, quando não estava fazendo cascalho, no sábado ou feriado, a gente dava um jeito quando conseguia uma hora extra, como o prefeito liberava alguma hora extra, que não dava para fazer muito também, a gente estava fazendo manutenção. Ganhava 2, 3 patroas na manutenção e 2 jogos, direto no sábado. E durante a semana, manutenção e cascalho, direto. Então, e assim mesmo, ainda ficou um monte de coisa a desejar no município. Então eu acho que está na hora agora do prefeito começar, então, um alerta até, que eu estou dando, né? Começar a fazer cascalho, né? Porque amanhã ou depois, começa, a partir do ano que vem, começa essas aulas aí, meio direto, né? Que agora começou o final do ano já, os transportes escolares, né? E não teve período chuvoso, nada, já tem problema. Então, se você pegar um período chuvoso aí, infelizmente, vai interditar muitos trechos. Então, é interessante essas indicações, né? Para que o prefeito, né, veja o que realmente está faltando e faça um levantamento no município. Aonde começar primeiro? Onde que está mais ruim? Onde que está mais crítico? E começa a fazer cascalho. Que, pelo contrário, amanhã ou depois vai dar problema. Então, só para contribuir para essas indicações de vocês, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Clóvis. Continua a discussão. Coloco em votação a indicação número 92/2021. Em primeira e única votação, quem discorda se manifesta e quem concorda permaneça como está. Declaro aprovada a indicação número 92/2021 em primeira e única votação por unanimidade de votos. Agora passamos às explicações pessoais, onde cada vereador poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Lucimar. Aproveitando que vocês estão aqui hoje, os professores, quero parabenizar vocês que ficaram até o final. Sei que é maçante, é cansativo no final da tarde, né? Mas eu quero dizer a vocês que vocês têm uma profissão louvável. Eu sou um profissional hoje fruto de professores, inclusive a professora Raquel estava olhando vocês aqui e lembrando se alguém foi uma professora. A professora Raquel, logo no início começou a dar aula, foi uma professora. Inclusive agora para chegar em casa, vou ter um professor, vou assistir a aula, então eu sempre disse em alguns cursos aqui na Câmara mesmo que a nossa educação e a nossa cultura só se muda com a educação. A gente reclama muito da cultura da corrupção no Brasil, mas a gente só vai mudar essa cultura com o ensino dos nossos pequenos, né, através de professores. Então eu acho que vocês têm que ser sim valorizados, vocês precisam ser. Eu não sou professor ainda, mas pretendo ser e gostaria de ser valorizado também. Uma coisa interessante que a Luana falou aqui é em relação ao corte de gastos. A Constituição Federal falou a lei de responsabilidade, mas isso advém da Constituição Federal. A Constituição Federal diz que a partir do momento que o município precisa cortar gastos, começa a se cortar pelos cargos comissionados e pelas funções de confiança. E, ao contrário disso, a gente sabe que foi contratado mais pessoas comissionadas recentemente. Então,
Eu penso que uma boa administração é você fazer uso do dinheiro público, tentando contemplar a todos. E também os números que foram trazidos aqui, em relação, eu acompanhava muito isso no ano anterior, e realmente foram quase 30% de investimento na educação, na saúde, o valor era bem maior. Então, hoje está sobrando dinheiro em caixa, mas há uma reclamação, você sai na rua, então, o pessoal está reclamando muito, inclusive da saúde. Da educação, a gente sabe que agora está acontecendo isso, né? Mas na saúde a reclamação é geral. Não sei o que acontece, não sei se está faltando diálogo ou não. Eu sempre disse que o diálogo é a solução para tudo. A gente precisava sentar e dar o braço a torcer em algumas coisas. Cede um pouquinho aqui, cede um pouquinho aqui, a gente se ajeita. Mas eu quero dizer a vocês que eu concordo com a fala aqui dos colegas, que vocês precisam ser valorizados sim. Se houver legalidade nisso, que eu até comentei aqui, eu preciso estudar ainda, foi a primeira impressão que eu tive hoje, que a Luana passou, né? A gente vai analisar esse projeto. Isso nem deveria ter sido para a Câmara, sabe? Porque isso é desgastante para vocês e para nós também. Deveria ser conversado e resolvido isso antes. Mas a gente vai conversar aqui sobre isso, eu vou estudar bem o caso de vocês, mas levem consigo essa minha fala, que eu penso que vocês sim, os professores, devem ser valorizados. Outra coisa, não é só o momento que vocês estão lá, né, na sala de aula, acho que vocês preparam aula em casa, com certeza. Então, essa hora que vocês estão em casa estudando, e eu sei que é complicado, porque eu estudo bastante também, então você renunciar muitas vezes a algum lugar para ir, ou para preparar a aula, para depois ir lá cumprir as 8 horas que você precisa cumprir para receber, né? Então, vocês merecem sim isso. E se houver legalidade, possivelmente meu voto será favorável, contrário a esse projeto, favorável a vocês, mas eu vou estudar essa possibilidade. Eu quero que vocês me entendam em relação a essa questão da legalidade, não sei se vocês chegaram a me entender. Se houve todo ano, a Constituição dispõe que é necessário concurso público. Deve ser todo ano o mesmo cargo, entende? Então, por exemplo, faltou uma professora de inglês todo ano, faz 10 anos que falta uma professora de inglês. Tem que abrir concurso para esse cargo, porque não é extraordinário, não é excepcional, entende? Não é uma questão excepcional. Agora, se não é todo ano, daí é excepcional, aí cabe a questão extraordinária, entendeu? Mas eu vou estudar ainda isso, e só quero parabenizar vocês pela profissão legal que vocês têm. Obrigado. Obrigado, vereador Josimar. Continua a palavra. Com a palavra a vereadora Laís. Boa noite mais uma vez aos nobres. Quero parabenizar, primeiramente, também os professores pela união. Eu acredito que como é que se diz? Surpreenderam em várias. E dizer que eu acredito que a solução disso seria não mexer nesse projeto e sim chamar as pessoas do concurso, né? Se tem um concurso vigente, teria que ser chamado. Se não tem, fazer o outro. E dizer que a gente vai, que nem hoje a gente vai estudar o caso de vocês e sentar e conversar também com o Clóvis, com o executivo. E sobre o que o GC me pediu hoje, a primeira sessão eles vinham me pedindo, e para não ficar de certo, eles pensam, mas Laís não leva para o prefeito, né? Mas eu peço sim, eu cobro, lixeira, iluminação, estrada, ponto de ônibus, eu cobro direto. Mas infelizmente a gente não está tendo resultado. Não sei se é falta de gente, se é falta de maquinário, o que está acontecendo. Eu acredito aí que já deu um ano para a gente colocar a casa em ordem. Espero que ano que vem as coisas andem. Comece a sair algumas coisas aí do papel. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Laís. Com a palavra a vereadora Quitéria. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. É gratificante ver quando uma classe se une em prol dos seus direitos. Em alguns momentos, durante a minha vida no Estado, a gente sofreu algumas decepções com a desunião, às vezes, em greves, que a luta era pelo direito comum da classe, e isso faz parte, né? Nem sempre é possível unir todos em função de um propósito, mas hoje a gente vê aqui um número muito relevante, né, em luta pelo direito de vocês, e isso merece todo o reconhecimento, merece os parabéns. Espero que a classe continue unida e forte, que é só assim
que a gente consegue garantir os nossos direitos. Infelizmente, né, a gente vem aí de lutas e mais lutas pelos direitos e às vezes a gente perde com uma facilidade que a gente nem vê. Eles retiram os nossos direitos e quando a gente vê, simplesmente não tem mais. Para reconquistar, como eu já disse antes, é muito difícil, né? Com relação ao que a Laís falou, né, que teve um ano aí para organizar e tudo mais, eu também tenho visto isso, sabe? Até com relação às estradas, que o vereador Clóvis falou, que teve aí um ano para cascalhar, muita coisa pendente, é uma questão de manutenção. E o que eu vejo é que as coisas estão muito centralizadas e dessa forma não flui, né? Tem que descentralizar um pouco, ter pessoal responsável, competente, contratado ou concursado, não sei, mas quem faça a máquina andar, né? Porque a gente tem visto que está tudo muito parado e a gente tem recebido muita cobrança em todos os setores. Então eu gostaria que o próximo ano realmente seja aí um ano diferente, um ano mais produtivo e que a gente tenha mais resultados. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Quitéria. Continua a palavra. Com a palavra o vereador Aldecir. Gostaria de cumprimentar novamente os nossos colegas vereadores, vereadoras, pessoal da casa, nossos assistentes, professores. Dizer aos professores que nos assistem que é duro assim quando se vê, porque para você ser professor, você precisa vários anos de estudo. E não aqui, geralmente, hoje tem essas faculdades à distância, mas a maioria aqui, com certeza, estudou fora, principalmente Beltrão, Pato Branco e tal. Eu tenho também o registro no MEC, que foram 6 anos sentados ali, eu fiz em Beltrão, não atuo como professor, mas tenho o registro. Então a gente sabe o que é ficar toda noite se deslocando, né? Deixando o lar, se deslocando e tal, é muito sacrifício. E acredito que tenha que ser valorizado tudo isso. Muitas vezes as pessoas pensam, mas não precisa, não, tem que valorizar. Olha quanto sacrifício. E continua estudando, vai estudar a vida toda. O professor não é só aqueles 4, 6, 8 anos. Continua estudando sempre, precisa se atualizar, tudo vai mudando. Então, parabéns pela busca de vocês, né? E também queria falar um pouco, o nobre vereador Josimar falou aqui da questão da saúde. Queria dizer que eu trabalho lá na saúde e a gente está vendo realmente o descontentamento dos funcionários. Eu pensava pessoalmente que ia ser diferente. E hoje vejo lá que está se valorizando algumas pessoas e as outras deixando de lado, né? Inclusive, de repente, elogiando lá 2, 3 pessoas e os demais, né, ficam a desejar. Espero que mude, espero que seja visto, que a administração vá até lá, veja o que está acontecendo realmente e que melhore, porque se falava em humanização e eu não vejo muito isso acontecendo hoje. Espero que aconteça, a gente luta por isso, é bom quando acontece, todo mundo gosta, né? E dizer que eu ainda acredito, né? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Aldecir. Continua a palavra. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Gessi. Então, agradecer os professores que vieram, esperamos que vocês continuem vindo, né? Que vai ser um prazer para nós ficar recebendo vocês. E eu também coloco à disposição de vocês, como a gente vai escutar também a Secretaria de Educação, mas eu me coloco à disposição, precisando de mim, vocês sabem onde me achar, a gente vai estar à disposição. A indicação do vereador Volmir e da vereadora Laís, eu acho também muito importante, por causa que eu até antes da indicação eu fui fazer uma visita no Jardim Esporte para ver como está a situação do ginásio. E realmente, não é só criticar, talvez não seja esses 11 meses que já vem do passado, mas o nosso Jardim Esporte está sem condições, aquela entrada com vidro quebrado, até o uniforme, o vereador Volmir e a vereadora Laís tem uniforme novo lá, mas que não sobretudo, né? Então quanto mais, melhor. E esses agasalhos, como a jaqueta, que no passado, isso muitos anos atrás, tinha, é até bonito,
né? Você chegar num local, você tem um agasalho. Eu, quando fui técnico do futebol de campo em 2013, 2014, eu até, através de patrocínio, eu fiz uma camiseta e um calção. Aonde que eu ia no futebol de campo, os atletas já iam representando o município com a camiseta, sem número, sem nada, mas com o nome de São João e o patrocinador. Então fica bonito. Então tomara que o prefeito consiga fazer isso aí, até para ficar bonito, né? Por nós, porque é um pessoal que não ganha nada para ser representar o município. E escutando o vereador Aldecir também, a gente também recebe bastante crítica da saúde através dos próprios funcionários que não está sendo valorizado e aonde o pessoal foi saindo, não foi contratado ninguém para suprir a demanda. Quem que perde isso aí? É o povo que está na fila para esperar o exame. Tem pouco funcionário, ele vai trabalhar mais, mas talvez não vai conseguir suprir todas as demandas que tem no dia. Então talvez, agora começo de ano, aí seja analisado novamente o que está sendo errado, final de ano, que nesses 11 meses já foi, e comece a andar a partir de janeiro, porque essa indicação é só cobrança da população, não é para mim ser beneficiado com cascalho, com asfalto, é a população que está pedindo. Então, o vereador Clóvis também falou, o cascalho, mas depois não consegue fazer mais. Você começa no Ouro Verde, mas tem Alto Militar. Então lá, você pega Santo Antônio, mas tem Jaracatiá. Então tinha que sentar e ver o que precisa fazer para o negócio andar, né? E também valorizar. Eu penso assim, se for para cortar gasto, começa a cortar do cargo de comissão. Contratação. E que a gente sabe que isso aí, talvez hoje reclama de pagar um professor ou pagar algum momento, que nem aquele auxílio alimentação, mas você acaba contratando alguém por um valor bem alto. Então, eu lhe deixo à disposição novamente de todos os professores, de todo o pessoal de São João, os munícipes, e precisando da gente de estar aqui na Câmara, não só na segunda-feira, às 6 horas. A gente é vereador 24 horas, precisando da gente em horário que a gente possa, é só chamar que nós estamos à disposição. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Gessi. Continua a palavra. Eu gostaria. Com a palavra o vereador Clóvis. Então, agradecer novamente a presença das professoras aí, né, parabenizar pela iniciativa, né, de vir na Câmara, né, expor os direitos de vocês, acho que é muito importante, e que nem hoje o vereador José falou, né, o projeto está aí, a gente vai analisar. Inclusive, a gente comentou na outra sessão, né, presidente, de você convidar a secretária para mim também, para a gente discutir, né, porque o que eu acho que está faltando, não só na educação, em todos os setores, eu acho que está faltando mais diálogo. A gente vê assim, que foi uma mudança muito radical na administração. Então, e essa mudança fez com que as pessoas que estavam mais envolvidas na educação, que tinham mais o conhecimento, assim, ficaram mais de lado, né? Então, eu estou vendo que um pouco do problema que está aí para resolver é isso. Eu acho que está faltando muito diálogo, principalmente na educação, que é um setor, né, que é a base de tudo, é o diálogo, né? Eu acho que está faltando esse tipo de coisa. E nos outros setores também, eu estou vendo assim que foi uma mudança muito radical, que não ficou um pouquinho para dar uma continuidade naquilo que os outros prefeitos, né, as outras administrações vinham trazendo. Então, mas eu espero, né, que a partir do ano que vem comece a mudar essas coisas, comece a mudar a mentalidade de quem, né, que está administrando, que está no poder das pessoas cabeça, né? Comece a mudar, comece a ter diálogo com os demais, né? E comece a mudar para começar a andar as coisas, né? E a respeito das críticas dos colegas vereadores aí da administração, eu acho também que está na hora, eu acho que já está na hora de começar a criticar muitas coisas, porque no começo a gente tem uma expectativa, é começo, vai mudar. Mas eu estou vendo assim, é muita reclamação. Estou vendo muita reclamação de todos os lados. Então, eu acho que está na hora de começar a criticar um pouco também. Claro, uma crítica construtiva, né? Uma crítica que possa
né, ter um efeito bom para a administração, né, que comece a ver onde está o problema, comece a resolver situações, uma de cada vez, né, porque as situações do jeito que está não vai se resolver rapidamente, eu acho que vai demorar, mas acho que esse ano aí, infelizmente, tem muito o que fazer, né, mas eu acredito ainda que a administração, a partir do ano que vem, comece a dar um rumo diferente para a história, né, comece a fazer, comece a aparecer as coisas, né. Então eu acho assim, né, que eu sou companheiro dos colegas aqui, nessas críticas de vocês, eu sou companheiro de todas elas, estrada, iluminação, né, limpeza descalçada, um monte de coisa que precisa ter. Então eu sou companheiro, se precisar da gente, eu estou ali, companheiro de vocês, para ir, falar com o prefeito, né, ver, conseguir começar a resolver essas situações. Né? Então é isso aí, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Clóvis. Continua a palavra. Com a palavra o vereador Arnildo. Novamente, para contribuir, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos professores por ter vindo. É justa a reivindicação de vocês. Nós vamos analisar durante essa semana, porque isso aí continua nas comissões, né, tramitando, e conversar com o Executivo e a Secretaria de Educação para ver que nós achamos um determinado momento que seja bom para todos, né? Eu acho que é justa a reivindicação de vocês, é um dever que o professor é a base do município, é muito importante, né? E nós também gostaríamos de parabenizar pela luta de vocês, que é um dever dos professores. Então, durante essa semana nós vamos reunir, conversar com a administração, com o secretário de Educação e achar uma saída para que seja melhor possível, desde que seja constitucional, para não prejudicar ninguém, né? Então nós vamos, durante a semana, sentar e negociar. E com relação à indicação do vereador Laís e do vereador ligeiro, aqui, o Romiro, eu acho importante esse negócio do uniforme, porque ali está divulgando o nome do município, né? E fica feio você ir nos jogos abertos, porque agora, ou qualquer jogo que for disputar aí fora, representar o município com uniforme, com uniforme que não seja do município. O importante, principalmente, seria a aparência dos atletas, né? Não importa a categoria de esporte, em todas as categorias. Então isso é importante no município, que seja divulgado, e lá está divulgando o município da gente aqui, né? Fica feio, você vai lá no município bem organizadinho, nosso, tudo com tudo que tipo de roupa, isso aí não tem bem. Isso é importante que a administração veja, isso aí não é um custo, não é alto, é fácil de se conseguir, e assim está valorizando o esporte, que eu creio que agora, a partir do ano que vem, deve voltar ao normal, porque esse negócio da pandemia ainda não terminou, né? Ela continua ainda, tem as restrições, as regras têm que ser cumpridas, mas eu creio que a partir do ano que vem deve voltar ao normal todos os setores, e isso é importante para o município. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Arnildo. Continua a palavra. Com a palavra o vereador Volmir. Eu quero só agradecer a todos os professores por essa união de vocês, e concordo com, não adianta eu começar a dizer também, né, vou concordar com tudo o que vocês falaram. O que depender de nós, para defender vocês, nós vamos estar aqui. Beleza? Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Volmir. Quebrando até o protocolo aqui, mais um minutinho para a vereadora Quitéria, só para fazer uma complementação da sua fala. Então, só para encerrar, eu gostaria de parabenizar as professoras premiadas no Agrinha presentes, a professora Tatiane com o projeto Doe Palavras, Salve Vidas, que foi um projeto muito lindo e realizado durante o ano, e a professora Marli com o texto. E assim, temos outras premiações também no nosso município, né? A gente trouxe aí várias premiações, como sempre, a educação de São João brilhando, tá? Meus parabéns. Obrigado, vereadora Quitéria. Então, todos os vereadores já usaram a palavra. Eu gostaria de, nesse momento, fazer minhas considerações finais. Todos pretendem ir para casa, cansados dessa sessão, né? Mas mais um minutinho de atenção, e também até parabenizar a pessoa que chega até o final desse vídeo, para que possa estar ouvindo aí e acompanhando o nosso trabalho. Inicio parabenizando pela atitude de vocês, já parabenizado aí por todos os nobres colegas vereadores, e só deixar claro mais uma vez que conversei com a secretária, ela mais ou menos me informou a forma, inclusive ela me disse de que teria conversado com alguns professores, acho que houve uma comissão a qual participou para discutir esse projeto. Na fala da nobre
professor ali representando o sindicato, a Luana, pelo que se percebeu, foi mais uma apresentação de projeto e não uma discussão do projeto, né? Então a gente vamos ouvir sim. Eu não tive retorno da secretária hoje, mas acredito que ela deve retornar amanhã depois e a gente discutir melhor sobre isso. Mas também deixar vocês tranquilos do que estamos chegando no final do ano. Com certeza, se ter a possibilidade de a gente colocar esse projeto na segunda-feira, a gente vai colocar em votação. Caso contrário, se quiser fazer uma extraordinária depois de encerramento do dia 20, da última sessão ordinária, para que a gente discute esse projeto, a gente coloca em primeira votação no dia 20 e depois uma extraordinária para que possa definir realmente seja contento de todos, ouvindo ambos os lados. Mas desde esse primeiro momento, quero colocar assim de que presidente só vota em caso de empate, mas se caso necessitar do meu voto, pelo acompanhamento que eu fiz até então no projeto, meu voto será favorável a vocês, aos professores. E claro, me preocupa também, porque se for votar contra esse projeto, eu acredito que até seja uma mania das administrações municipais, muitas vezes encaminhar mais de um assunto, mais de algo, por exemplo aqui, trata-se sobre o plano de carreira dos vencimentos dos professores, mas lá no artigo 178, ele também trata sobre a insalubridade, né, que seria hoje referente ao salário mínimo, e com a aprovação desse projeto ele se dará sobre o valor do salário base de menor vencimento do quadro de funcionários. Claro que vai aumentar um pouquinho, mas daí aqui seria uma perda, né, de direitos, ou deixamos que já é uma lei que já existe, já deveria também ser mudada. Então acho que esses cuidados devem ser tomados ao enviar um projeto para a Câmara. Quando se trata de alguns projetos delicados, a gente gostaria que viessem projetos separados, para que você discuta cada assunto, né, com a sua classe, ou que talvez você aprovando um parágrafo, um artigo, você também não vá tirar direito em outros. É dizer aqui de que parabenizo vocês por estarem aqui. Para quem tem acompanhado as nossas sessões, isso desde o mandato passado, eu sempre fui muito incentivador da comunidade para que participe, porque pessoas nos elegem e muitas vezes eles acabam nos abandonando, vamos dizer assim. E nós precisamos, o nosso mandato precisa da população para que a gente possa fazer um bom trabalho. A gente precisa da ideia de vocês no dia a dia, para que a gente realmente tenha força de chegar e cobrar de uma administração municipal, cobrar do executivo. Porque muitas vezes a nossa competência é confundida. Acham que a nossa competência é da gente conseguir fazer projeto, definir trabalhos realizados no município, e não é isso. Nós analisamos os projetos, registramos aqui, analisamos os projetos que vêm para a Câmara, e muitas vezes a gente tem autonomia para apresentar alguns projetos, mas nem todos os projetos nós temos essa autonomia para ser apresentados. Então, dizer assim, participe, convide, não só quando se trata, por exemplo, da classe dos professores hoje. Mas vocês perceberam aqui inúmeras indicações que foi apresentado e que com certeza muitas dessas estão beneficiando lá alguém da família de vocês. Foi falado aqui de calçados, é uma coisa que todos vocês têm conhecimento. Foi feito algumas críticas à administração municipal e eu tenho feito críticas aqui porque toda a população tem conhecimento de qualquer candidato, seja A, B ou C, que disputou a eleição. E o discurso era de que, a partir do primeiro dia da minha administração, eu estarei trabalhando em prol incansavelmente da população do nosso município. E às vezes, se ganha uma eleição, você deixa passar 6 meses para organizar a casa, você deixa passar 8 meses para organizar a casa, e eu tenho certeza que esse mandato não é uma crítica pro prefeito, porque os administradores passam, nós somos passageiros aqui. Mas às vezes tem que dar seguimento e pensar sempre no melhor para a população. Eu fiz críticas aqui, nós estamos com uma cidade suja, uma cidade feia, com calçadas, e qualquer visitante não vai levar uma boa lembrança do nosso município. Então, essas pequenas coisas, os mínimos gastos é que deixam uma cidade bonita. E eu não tenho dúvidas que no final do ano nós vamos ver um balancete apresentado dizendo que o município teve tanto de economia. Isso não vejo essa necessidade para que você, às vezes, economize nas pequenas coisas, no servidor público, que eu critiquei várias vezes aqui,
referente ao auxílio. A gente sabe da lei complementar 173 de abril de 2020, o qual impedia, né, essa recomposição salarial, teve vários entendimentos jurídicos, mas eu no início do ano solicitei várias vezes aqui que fosse dada essa recomposição. Busquei conhecimento jurídico, informações jurídicas, e me deixaram seguros do que realmente poderia acontecer. E aí, conversa verbalmente com o prefeito, ele me disse que a maioria dos municípios da ANSOP não daria essa recomposição. Entrei em contato com o pessoal da ANSOP e foi raríssimos os municípios que não deram essa recomposição. Temos conhecimento que agora, no mês de setembro, outubro, né, foi uma recomendação aí do STF para que fosse suspensa essa recomposição dada. Acho que é louvável aos municípios que deram essa recomposição, porque assim os municípios ficaram apenas 2, 3 meses. Nenhum município precisa devolver dinheiro, porque tinha uma lei que assegurava, aliás, um parecer do Tribunal de Contas, se não me foge da memória, do Estado do Paraná, assegurando que os prefeitos poderiam fazer isso. Então a gente tem trabalhado bastante, acompanhado esses trabalhos, né? Tem discutido aqui, tenho certeza que muitas vezes vocês, professores que estão aqui presentes, não acompanharam essa nossa discussão. Então, assim, por isso é importante a população participar, né? Trazer essas ideias, nos cobrar por quê? Às vezes o prefeito pode considerar que isso aqui seja uma cobrança pessoal, que nós estamos criticando a administração. E a população só chega no vereador quando ele já procurou o órgão público responsável para ser atendido. E lá ficou a desejar. Então é nesse momento que eles procuram, não apenas eu, tenho certeza que procura todos os vereadores e pessoas que procuram mais de um vereador pelo mesmo motivo. Então acho assim, nós devemos ser mais ouvidos, sim. Nós levamos isso para uma administração municipal, no sentido de harmonia, de poder contribuir e pensando junto no progresso do nosso município. Então, a gente teve esse ano de pandemia, infelizmente não tinha liberdade para que a população pudesse participar das nossas sessões. Eu sei que isso foi implantado no ano que eu fui presidente, a questão de a gente estar gravando e publicando as sessões. No próximo ano, as sessões eu tenho interesse de que tentar ver o que a gente pode fazer, se seja possível, precisa de algum som para que a gente possa fazer ao vivo a sessão, que a população talvez possa participar mais. E também assim, até uma crítica positiva para o Executivo, que foi também promessa do governo de ouvir a população. Acho que deve ser feito, sim, reuniões nas comunidades, como foi feito no mandato passado do prefeito Vadeco, apenas um ano, e isso contribuiu muito com a administração dele, onde a população daquele bairro solicita o que é necessário. E assim vai o vereador e vai o prefeito lá para ouvir a população, e com certeza isso contribui muito para que sejam realizadas essas obras. Porque, como eu falei, a população não exige aqui, não vejo ninguém da população está nos cobrando por grandes obras no município. Mas é a sua calçada, é a sua iluminação pública, é uma questão de saúde e tantas coisinhas mínimas que tem pouco custo para o município. Então, quero deixar claro aqui de que vocês possam sempre estar contando com nós, comigo, como vereador, o espaço na casa aqui da Câmara de Vereadores, enquanto eu for presidente, com certeza, se for necessário, a gente convocar ou convidar a secretária, que a gente possa ter um entendimento. E é claro, vamos buscar aí, porque infelizmente, às vezes você fica amparado por algumas leis e até alguns motivos para que você não contribua como funcionário muito bem colocado pela Luana, da valorização do funcionalismo público. Então eu também sou funcionário público e defendo muito isso. Somos criticados como funcionário público? Somos, muito por isso, mas também muitas vezes nós não somos valorizados. Em relação a essas cargas horárias, inclusive, a secretária colocou para mim de que em algumas situações, se extrapolar esse valor, pode ser que o Tribunal de Contas exija que seja contratado mais professores. Eu acho justo. Então, às vezes, a gente não pode diminuir algo para quem trabalha para não correr o risco do Tribunal de Contas solicitar que seja... que ele possa aqui vir exigir que seja contratado feito um novo concurso, abrir vagas para mais um funcionário dentro do quadro de funcionários. Então, quero deixar aqui meu agradecimento a todos. Convidar, estamos chegando ao final do ano, que no próximo ano vocês participem mais. Não apenas quando se trata da classe de vocês, mas vocês
ouvem os alunos de vocês. Então, vocês, às vezes, uma criança vai trazer ótimas ideias para vocês, para o município. Tragam para nós e vamos trabalhar junto. Não estou fazendo uma crítica para o prefeito, nem para nenhum nobre colega vereador aqui. Mas nós somos eleitos para trabalhar em prol da população. E isso não podemos deixar um ano ou dois, que isso é perca para a população. Nós devemos trabalhar desde o primeiro dia e o segundo dia. E, infelizmente, a gente percebe que muitas coisas ficam a desejar. Estou aí à disposição de todos os novos colegas. Citei aqui no primeiro dia de sessão, né, de que essa harmonia que deve existir entre os poderes, mas é claro, esse entendimento, né, e sempre essa união para que a gente possa ter aí bons frutos e que São João continue sempre desenvolvendo. Então, agradeço mais uma vez e convido para sempre a participar. E nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a sessão e convoco a todos para a próxima sessão ordinária no dia 6/12/2021, às 18 horas, na Câmara Municipal de Vereadores. Boa noite a todos. Boa noite.